E a partir de agora você conta comigo, eu conto com você e nós vamos contar com a UEL FM 107,9. Direto aqui dos estúdios da UEL FM, vamos começar somando o nosso clube de matemática. E hoje nós vamos entrar, agora sim, no segundo ano do nosso curso aqui. Nós vamos entrar na matemática como em si. Vou hoje começar a introdução, como ela surgiu, de onde é, o que é a matemática. Em termos gerais, a matemática é o que move o mundo, no sentido de dar a tecnologia, de nos dar a informação, de nos dar a tecnologia, nos dar a saúde, nos dar tudo praticamente. A matemática é realmente sensacional. É a linguagem do universo conosco. Aonde for que estivermos, no mundo ou no universo, as leis da matemática e da física, que por uma consequência, serão as mesmas. Até dentro, até perto de um buraco negro, ou de o que seja, será a mesma. Isso Einstein já falou há muito tempo. E é muito emocionante nós entendermos o que é a matemática, porque quando entendemos a matemática, nós entendemos a vida. Segundo alguns pesquisadores, se você quer prever o futuro, faça cálculos. É assim que funciona. Eu sou Ronan Botelho, eu estou aqui direto dos estúdios da UEL FM com o nosso clube de matemática e vamos então iniciar o Somando falando sobre a introdução. A introdução eu pego do livro O Livro da Matemática, da editora Globo Livros, que é um compêndio que fala exatamente o que é a matemática. Não apenas a prática, os números, né, a parte teórica e tudo pedagógica, mas a parte como histórica, como surge. Por que surge? O que é a matemática? Ela foi inventada ou ela foi descoberta? Essa é uma pergunta que eu fiz, inclusive, para um doutor de matemática, e ele ficou aqui, porque é difícil saber. Mas vamos então começar agora, aqui direto do Somando. Vamos comigo. E você já curtiu as redes sociais da UEL FM? É @UEL fácil. Facebook, Instagram, você entra, curte, vê a nossa programação, outros programas culturais, que é a rádio mais cultural e mais educacional aqui nós temos em Londrina, a rádio UEL FM. Vamos lá, introdução à matemática. A história da matemática remonta à pré-história, quando os primeiros humanos encontraram meios de contar e quantificar coisas. Ao fazer isso, eles começaram a identificar padrões e regras nos conceitos dos números, tamanhos e formas. Descobriram os princípios básicos da adição e da subtração, por exemplo, e duas coisas, fossem pedrinhas, frutas ou mamutes, somadas a outras duas, invariavelmente resultavam em 4 coisas, por exemplo. Tais ideias podem parecer óbvias hoje, mas foram profundos achados na época. Elas demonstram que também a história da matemática é, acima de tudo, uma narrativa de descobertas em vez de invenções. Embora a curiosidade e a intuição humana tenham reconhecido os princípios subjacentes à matemática e o engenho humano tenha depois fornecido vários meios para registrá-los e anotá-los, esses princípios em si não são uma invenção humana. O fato de que 2 mais 2 é igual a 4 é verdadeiro, independente da existência humana. As regras da matemática, como as leis da física, são universais, eternas e imutáveis. Quando os matemáticos mostraram pela primeira vez que os ângulos de qualquer triângulo num plano somados resultam em 180 graus, uma linha reta, isso não foi uma invenção, eles apenas descobriram um fato que sempre foi e sempre será verdadeiro. Uma citação de Sofia Kovalevskaya, uma matemática russa. É impossível ser um matemático sem ser um poeta da alma. Muito legal. Primeiras aplicações da matemática. O processo da descoberta da matemática começou na pré-história, com o desenvolvimento de meios para contar coisas que pessoas precisavam quantificar. Da maneira mais simples, isso era feito entalhando marcas num osso ou graveto, um jeito rudimentar, mas confiável, de registrar números de coisas.
Com o tempo, palavras e símbolos foram atribuídos aos números, e o primeiro sistema de numerais começou a se desenvolver para expressar as operações como a compra de itens adicionais ou o consumo de um estoque, as operações básicas da aritmética. Conforme os caçadores e coletores se voltavam para o comércio e o cultivo e as sociedades se sofisticavam, as operações aritméticas e um sistema numérico se tornaram ferramentas essenciais em todos os tipos de transações. Preste bem atenção, ouvinte. Para permitir o comércio, formação de estoques e taxação sobre incontáveis bens, como óleo, farinha ou terrenos, elaboravam-se sistemas de medidas atribuindo-se um valor numérico a dimensões como peso e comprimento. Os cálculos também ficaram mais complexos, desenvolvendo-se os conceitos de multiplicação e divisão a partir da adição e da subtração, permitindo assim, por exemplo, o cálculo de uma área de terra. As civilizações antigas, essas novas descobertas da matemática, em especial a medida de objetos no espaço, tornaram-se a base da geometria, conhecimento que poderia ser usado na construção e na fabricação de ferramentas. Ao usar essas medidas para fins práticos, as pessoas descobriram certos padrões que poderiam ser úteis. Um esquadro de pedreiro simples, mas preciso, pode ser feito com um ângulo de lados com 3, 4 ou 5 unidades. Sem essa ferramenta e o conhecimento exato, as estradas, canais, zingurates e pirâmides da antiga Mesopotâmia e Egito não poderiam ter sido construídos, conforme novas aplicações para essas descobertas matemáticas eram encontradas. Em astronomia, navegação, engenharia, contabilidade, taxação e assim por diante. Novos padrões e ideias emergiram. Cada uma das civilizações antigas não só estabeleceu as bases da matemática por processos interdependentes de uso e descoberta, mas também desenvolveu um fascínio pela matemática por si mesma, a assim chamada matemática pura. Em meados do século a.C., os primeiros matemáticos puros começaram a aparecer na Grécia e pouco depois na Índia e na China, partindo do legado dos pioneiros práticos do tema, engenheiros, astrônomos, exploradores de primeiras civilizações. Embora não se preocupassem tanto com o uso práticos de suas descobertas, esses estudiosos iniciais não se restringiam à matemática. Em sua exploração das propriedades dos números, formas e processos, eles descobriram regras e padrões universais que suscitaram questões metafísicas sobre a natureza do cosmos e até aventaram que esses padrões tinham propriedades místicas. Muitas vezes a matemática foi vista assim como uma disciplina complementar da filosofia. Muitos dos maiores matemáticos ao longo das eras também foram filósofos e vice-versa. E a ligação entre os dois temas persiste até hoje. Aritmética. Aí uma frase de Pitágoras antes disso. A geometria é o conhecimento do que existe eternamente. Pitágoras, o matemático da Grécia Antiga. Aritmética e álgebra. Assim começou a história da matemática, como entendemos hoje, as descobertas, conjecturas e insights dos matemáticos que formaram o grosso desse livro. Além dos pensadores individuais e suas ideias, é uma história de sociedades e culturas, um fio de pensamento que se desenrolou continuamente das civilizações antigas da Mesopotâmia e Egito, passando por Grécia, China, Índia e Império Islâmico, até a Europa renascentista e o nosso mundo moderno. Conforme evoluía, a matemática também passou a compreender vários campos de estudos distintos, mas interconectados. O primeiro campo a emergir, e um dos muitos sentidos mais fundamentais, foi o estudo de números e quantidades. E hoje chamamos de aritmética, da palavra grega aritmos, números. Na forma mais básica, ela se relaciona à contagem e atribuição de valor numérico às coisas, e também a operações como a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, aplicáveis aos números. A partir do conceito simples de um sistema numérico, veio o estudo das propriedades dos números e até o estudo desse próprio conceito.
Certos números, como as constantes de π, é aquele R, né, diferente, ou os números primos e irracionais, exercem um fascínio especial e se tornaram um tema de considerável estudo. Outro campo importante da matemática é a álgebra, que é o estudo da estrutura, o modo como a matemática se organiza e, portanto, tem alguma relevância em todos os alfas outros campos. O que distingue a álgebra da aritmética é o uso de símbolos como letras para representar variáveis, números desconhecidos. Em sua forma básica, a álgebra é o estudo das regras subjacentes ao uso desses símbolos em matemática, em equações, por exemplo. Métodos para resolver equações, mesmo equações quadráticas, muito complexas, foram descobertos já na antiga Babilônia, mas foram os matemáticos medievais da Era de Ouro muçulmana os pioneiros no uso de símbolos para simplificar o processo, legando-nos a palavra álgebra, do árabe álgebra, desenvolvidos mais recentemente da álgebra estenderam a ideia de abstração ao estudo da estrutura algébrica, a chamada álgebra abstrata. Geometria e cálculo. Um terceiro campo importante da matemática, a geometria, diz respeito ao conceito de espaço e as relações entre objetos no espaço. O estudo de forma, tamanho e posição de figuras. Ela se desenvolveu a partir da tarefa muito prática de descrever dimensões físicas em projetos de engenharia e construção, medir e repartir terrenos, e de observações astronômicas para navegação e para compilação de calendários. Um ramo particular da geometria, a trigonometria, estudo das propriedades dos triângulos, provou-se especialmente útil nessas atividades. Talvez devido à sua natureza muito concreta para muitas civilizações antigas, a geometria era a pedra angular da matemática, fornecendo comprovações e um meio de resolver problemas em outros campos. Olha que sensacional que é a história da matemática. Aqui, nossos queridos ouvintes da UEL FM 107,9. Continuando. Isso foi um verdadeiro, em especial na Grécia Antiga, onde a geometria e a matemática eram virtuais sinônimos. O legado de grandes filósofos matemáticos como Pitágoras, Platão e Aristóteles foi consolidado por Euclides, cujos princípios da matemática baseados numa combinação de geometria e lógica foram aceitos como os fundamentos do tema de 2000 anos atrás. No século XIX, porém, foram propostas alternativas à geometria euclidiana clássica, abrindo novas áreas de estudo, como a topologia, que examina a natureza e as propriedades não só de os objetos no espaço, mas no próprio espaço. Desde o período clássico, a matemática se ocupou de situações estáticas, ou como as coisas estão em um dado momento. Ela falhava em oferecer um meio de medir ou calcular a mudança contínua. O cálculo desenvolvido de modo independente por Goldfish e Leibniz e Isaac Newton no século XVII ofereceu uma resposta ao problema. Os dois ramos do cálculo integral e diferencial forneceram um método para analisar coisas como o declive de curvas num gráfico e as áreas sobre elas, descrevendo e calculando a mudança. A descoberta do cálculo abriu um campo de análise que depois se tornou particularmente relevante para, por exemplo, as teorias da mecânica quântica e a teoria do caos do século XX. Uma pequena citação aqui de Gregor Cantor, um matemático alemão. Em matemática, a arte de fazer perguntas é mais valiosa do que resolver problemas. Revisitando a lógica. O fim do século XIX e o início do século XX viram o surgimento de outro campo, os fundamentos da matemática. Isso reativou a ligação entre filosofia e matemática, como Euclides tinha feito no século III a.C. Gottlieb Frege, Bernard Russell e outros buscaram descobrir os fundamentos lógicos dos campos matemáticos. O trabalho inspirou um reexame da natureza da própria matemática,
como ela funciona e quais os seus limites. Esse estudo dos conceitos básicos da matemática talvez seja seu campo mais abstrato, um tipo de matemática da matemática, mas tem papel essencial em todos os outros campos da matemática da era moderna. Nova tecnologia, novas ideias. Os vários campos da matemática, aritmética, álgebra, geometria, cálculo e fundamentos merecem ser estudados por seu próprio valor. E a imagem popular da matemática acadêmica é de uma abstração quase incompreensível. Apesar disso, em geral foram encontradas aplicações para descobertas matemáticas e os avanços em ciência e tecnologia impeliram inovações no pensamento matemático. Um ótimo exemplo é a relação simbiótica entre matemática e computadores, desenvolvidos de início como meios mecânicos de fazer trabalho enfadonho de cálculo e fornecer tabelas para matemáticos, astrônomos, etc. Os computadores exigiram em sua construção um novo pensamento matemático. Foram os matemáticos, tanto quanto os engenheiros, que forneceram os meios para criar instrumentos de computação mecânicos e depois eletrônicos que, por sua vez, podiam ser usados como ferramentas na descoberta de ideias matemáticas. Sem dúvida, também se encontrarão novas pesquisas para teoremas no futuro e, com numerosos problemas ainda sem solução, parece não haver fim para as novas descobertas matemáticas a se fazer. A história da matemática é a da exploração desses campos diferentes e de descobertas de novos. Também é a dos exploradores, os matemáticos que decidiram, com um só fim definido em mente, achar respostas para as questões não resolvidas ou viajar por território desconhecido em busca de novas ideias. E aqui daqueles que simplesmente tropeçaram numa ideia no curso da jornada matemática e resolveram ver aonde iria levar, algumas vezes a descoberta viria como uma relação revolucionária, abrindo caminho para campos inexplorados. Em outras, tratava-se de apoiar-se nos ombros de gigantes, desenvolvendo ideias de pensadores anteriores ou encontrando usos práticos para ela. É nesta situação agora que muitas das grandes ideias da matemática, das descobertas mais antigas até agora, explicando uma linguagem leiga e que vieram desse sistema. Olha que legal, o somando é assim que funciona. Uma compreensão dela numa visão das pessoas que formaram a matemática. É isso que nós vamos começar a fazer aqui no Somando, o nosso clube de matemática. E por fim na frase. A matemática bem considerada possui não só a verdade como a suprema beleza. Bertrand Russell, filósofo e matemático britânico. Essa introdução, como nós temos a matemática, da onde mais ou menos ela surgiu, por que ela surgiu. Agora eu vou ler aqui um artigo, continuar a leitura do artigo do que é, de fato. O que é? Um modelo de realidade ou a própria realidade? É um artigo muito legal da BBC Brasil. É um pouquinho antigo, mas é muito legal. Ele começa citando um exemplo de como foi que Netuno foi descoberto. Preste atenção. Pense em Netuno. À primeira vista, ele é invisível, mesmo com um bom telescópio. A imagem de 4,3 bilhões de quilômetros da Terra, o oitavo planeta do nosso sistema solar, é pouco mais que um pequeno ponto branco no céu. É por isso que os planetas mais próximos à Terra, como Vênus ou Marte, que brilham intensamente no céu durante a noite, nos surpreendem desde tempos antigos. Por outro lado, só passamos a saber da existência de Netuno no século XIX. Sua descoberta, no entanto, foi duplamente significativa. Urano e Netuno. Não apenas encontramos um novo vizinho, mas Netuno marcou a exploração do sistema solar porque não foi encontrado olhando o céu como olhos ou com a ajuda de telescópio. Diz Lucy Green, uma astrofísica do Mullen Space Science Laboratory, University College London. Netuno foi encontrado graças à matemática. No século XIX, as leis da gravidade de Newton eram bem entendidas e com elas as órbitas dos planetas ao redor do Sol podiam ser previstas, exceto a de Netuno, que se desviou um pouco do caminho esperado. Naquela época, Urano era o planeta conhecido que estava mais distante do Sol e alguns cientistas especularam que as leis da gravidade de Newton
poderiam não funcionar a uma distância tão grande. Outros, porém, acreditavam na matemática e que levou a pensar que havia um imenso objeto por perto, alterando o caminho de Urano ao redor do Sol. Eles calcularam que como e onde, e quando giraram o telescópio em direção à área em que a matemática indicava, o planeta foi finalmente encontrado. A descoberta de Netuno entrou na história como evidência de que a matemática não é inventada, mas ela existe. Tanto no outro artigo quanto nesse, as duas falam que a matemática é descoberta. Nós só encontramos, não inventamos. E foi exatamente isso que intrigou um ouvinte do programa da BBC Crowd Science, Sérgio Huracaya do Peru. E de Galileu, que podia prever a velocidade de uma bola rolando ladeira abaixo, até, por exemplo, a existência de Boston Rings, que foi previsto com a matemática antes que a partícula fosse encontrada na realidade. Esse poder de prever a existência de coisas que ainda não tinham sido vistas é incrível, explicou ele. A matemática é um modelo, uma descrição, uma metáfora da realidade, ou é a própria realidade. Sérgio não está sozinho. Os filósofos refletem sobre isso há milhares de anos, e a questão continua sendo uma causa de profundo debate. Não há bolo negativo? Esse é o tema, presta atenção por quê que não há bolo negativo. É quase certo que os humanos começaram a brincar com a matemática por razões mundanas, como cortar e medir coisas. Então vamos começar por aqui, nosso querido ouvinte. Vamos usar o bolo como exemplo. A matemática pode nos dizer todo tipo de coisa sobre esses bolos, suas dimensões, seu peso, como dividi-lo, tudo muito tangível. E o bolo pode nos mostrar que a matemática pode ir aonde a realidade não chega. Se você come 1/3 do bolo, você tem 2/3 restantes. Então, até aí tá tudo certo. E se você comer os outros 2/3, ficará sem nada. Estamos descrevendo os pensamentos dos antigos, diz Alex Bellos, autor do livro Matemáticas. Eles usaram matemática prática para medir e contar e não para chegar em números negativos. Muito bem. Se seu conceito de realidade consiste em objetos que você pode medir ou contar, é difícil imaginar algo que seja menor que zero. Dívidas e negativos. Assim que você come a migalha do bolo, ela acaba. Não há bolo negativo. Olha que interessante essa questão. Eu acho muito legal. Não há bolo negativo. Se você comer o bolo inteiro, acabou. Estava ali naquela mesa, ele acabou. No entanto, diz os Belos, há uma área em que você usa números negativos e é completamente natural pensar neles. Ele está se referindo ao dinheiro, por exemplo. Você pode ter dinheiro, mas também pode dever dinheiro. O primeiro uso prático de números negativos foi no contexto de contas e dívidas mesmo. Se você deve R$5 e eu lhe dou este valor, você terá 0. E essa é uma realidade que começa com o número negativo. Hoje, é difícil pensar em matemática sem eles, e não apenas em termos de dívida. Até aqui, continuamos enraizados na realidade. Não há coisas mais estranhas que acontecem quando você usa número negativo. Enigma tremendo. Se você multiplicar 2 números negativos, o resultado é um número positivo. 1 menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. E isso traz um verdadeiro enigma. Olha só a conta. Menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Na multiplicação somos os sinais. Olha por que isso acontece. Se você tem menos 1 vezes o menos 1, poderia ser menos 1, mas é 1. Se você começar essas equações que têm números negativos e positivos, você poderá pensar, como assim? Como você pode encontrar algo que, quando você colocado ao quadrado, é igual a menos 1, diz Bellos. Não pode ser um número positivo, porque quando você o soma ou multiplica por ele mesmo, o resultado é um número positivo. E nem pode ser um número negativo, pela mesma razão, disse ele. Quando se tratou disso pela primeira vez, as pessoas pensaram que era um absurdo. Mas, pouco a pouco, os matemáticos disseram, segundo Bellos, sim, é um absurdo, mas quando eu uso o meu trabalho,
digo a resposta certa. Vamos deixar para os filósofos descobrirem o que pode ser. Nós, matemáticos, precisamos de respostas. E se isso nos ajudar a encontrá-las, tudo bem. É assim que saímos da realidade. Mas, de qualquer forma, a matemática ainda serve para explicar o imaginário. A raiz quadrada de -1 negativo, é chamada de número imaginário, que é um nome terrível porque dá a impressão de que a matemática era real e de que tornou imaginária, diz Belos. Mas não, a matemática é imaginária desde o início. Podemos falar de 3 bolos, mas o que estamos vendo são bolos. Não estamos vendo 3. 3 é uma abstração, enfatiza. Bem, isso vale para quando você tem números imaginários. Parece totalmente louco, mas uma vez que você começa a entender como eles se encaixam, é muito lógico. É um comportamento do que chamamos de números reais com números imaginários, o que chama-se de números complexos. E é a linguagem brilhante para descrever coisas como rotação. Hoje em dia, a raiz quadrada de -1 é tão real quanto o próprio -1. Um negativo. Mesmo que seja tão difícil para entender como foi -1 para nossos ancestrais. Não se assuste. Se você estiver perdido, não se preocupe, continue lendo e tudo ficará claro. Lendo sobre matemática, claro. É assim que funciona. Números complexos permitem soluções para certas equações que não têm solução em números reais. Elas são incrivelmente práticos para entender a realidade e funcionam como uma ferramenta em quase tudo que você envolve rotação ondas. Eles são usados em engenharia elétrica, radares, imagens e medidas e podem ser aplicados para entender o comportamento de partículas subatômicas. Mas como pode ser algo que parece existir apenas em sonhos matemáticos acaba sendo tão útil no mundo real? Para o filósofo húngaro do século XX, Eugene Wigner, é quase um milagre. Wigner se referiu a números complexos em influente ensaio em 1960 chamado The Unreasonable Effectiveness Mathematics and the Physics of Science. A eficiência racional da matemática nas ciências naturais. Em tradução livre. Se a matemática é uma ferramenta projetada para nos ajudar a entender a realidade, por que ficamos surpresos com isso quando isso acontece? É eficácia irracional, é o tópico. Mas se a matemática é projetada pelos humanos exatamente para descrever a realidade, não é lógico que sirva para isso? Ou o que há de racional nisso? Vamos voltar para alguém que se move entre os campos da filosofia e da matemática, um especialista da filosofia da física, Eleanor. É verdade que se inventamos a matemática para nos ajudar a entender os sistemas físicos, é muito lógico que o faça, mas a matemática parece não ter desenvolvido desta maneira. Olha que sensacional que é a questão da matemática. De onde vem a matemática? É uma pergunta de matemática muito grande, por exemplo. Eu já enxergo um cientista que reside na Escola de Arte e Instituto de Chicago. Já diz ela, eu realmente sinto que descubro conceitos e invento maneiras de repensar sobre eles. Quando faço pesquisas abstratas, sinto que estou vagando por uma selva abstrata em busca de coisas, então invento uma maneira de falar e teorizar sobre elas para conseguir organizar seus pensamentos e comunicá-las. Cheng trabalha no campo da teoria de categorias, às vezes chamada de matemática da matemática, e tenta construir pontes entre diferentes áreas da matemática. Este foi o Somando, a introdução aqui do que é matemática, como ela surgiu, mais ou menos como ela se compreendeu, ela veio para o mundo. Aqui nas nossas leituras é dito que foi descoberta, sempre existiu, o homem apenas encontrou a matemática. Isso é legal. Então, Somando, Clube de Matemática, aqui com o UFM. Forte abraço.